Entra outro aqui, gente, vamos, que arrega todo mundo, né? Tem uma energia que, meu Deus, o que ele compra para ter tanta energia assim? Tem um que está sobrando, tem outro que está faltando. Nessa reunião aqui, por exemplo, tem espíritos aqui agora tirando de quem está sobrando e colocando quem está faltando. Sem que você perceba, nem você que está doando, nem você que está recebendo. Quem está doando melhora o equilíbrio, quem está recebendo melhora o equilíbrio para cima. Um tiro que está sobrando, o outro recebe. Tem pessoas que eu acho engraçado, elas chegam na casa espírita, depois da reunião da palestra pública, para tomar passe. E ela esqueceu que ela tomou um passe mal pago durante a palestra pública. Aquele passe que ela vai tomar em alguns minutos é muito pouco comparado com o que ela toma durante a palestra pública. Ele faz todas quando ele não assiste a palestra pública. Alguns há que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto outros se possuem uma quantidade apenas insuficiente, como falamos. A quantidade de fluido vital se esgota. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha com mediunidade tem que tomar cuidado. Ela não pode trabalhar todos os dias da semana, porque ela vai esgotar. O fluido vital dela vai adoecer. Ela tem que ter uma limitação nas suas atividades. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Como nós falamos, pode ser a revelia, como aconteceu nesse caso que falamos, não pode ser dirigido. Mas para ser dirigido, como para ser a revelia, precisa ter receptividade. Vamos falar um pouquinho das qualidades do fluido que se interessa para nós no passe. Os fluidos não possuem qualidades sui generis ou próprias, mas as que adquirem no meio onde se elaboram. Modificam-se pelos efluidos desse meio. Você vai para um lugar que está carregado, como o pessoal costuma dizer. Se você fica um pouquinho nesse lugar, você começa a sentir mal. Você estava normal, você começou a assimilar aquele fluido deletério, aquele fluido malsão. E você assimilou porque não estava protegido. Se você entra num lugar em que a gente se sente super bem quando está lá, a gente não estava bem, entrou, por exemplo, um santuário, independentemente da escola religiosa. Você entra ali para fazer uma oração, ou um lugar assim como uma floresta, algum lugar que você sente paz, você está recebendo fluidos que está vindo de fora a seu favor. Então, eles são limpos, demarcados. Você assimila segundo a sua vontade. Aí você tem a ver com cura. Como se tem visto, o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, os quais são simples transformações dele. Então, tudo que você vê, desde a nossa matéria densa até o perispírito ou qualquer outro corpo que exista, é uma derivação do fluido universal. Pela identidade da sua natureza, esse fluido condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo. Preste atenção nisso, que é o fluido que migra do seu pensamento, do pensamento dos benfeitores, revestido pela emoção, que vai determinar a cura. O espírito, encarnado ou desencarnado, é o agente, olha a expressão, propulsor. Então, quando você diz propulsão, você diz que está dando uma impulsão, né? Está jogando algo com uma força, está atuando uma força. Quando aquela pessoa chegou para Jesus e disse: mestre, se quiseres, podes me curar. Jesus disse: eu quero, fique curado. A gente parece brincadeira, né? E ficou curado na hora. Aí você fala: não, isso não existe. Existe. Porque o poder fluídico dele é tão grande, quando ele falou: eu quero, já foi atuado imediatamente sobre aquele espírito, sem que Jesus nem tenha feito nada. Como aquele centurião que falou que não era digno de Jesus na casa dele. Os fluidos foram lá ou pelos mensageiros de Jesus ou pelo próprio pensamento de Jesus, não importa. Mas atingiu quem precisava. Então você emana com uma força. Agora, onde que vem a força? A força vem na vontade. Se você for dar passe porque alguém te pediu, sem que você realmente esteja envolvido com aquilo, seu passe vai ser inócuo. Porque você não vai fazer propulsão de nada de você, você está ali cumprindo tabela. Sabe aquele trabalhador que faz o mínimo maior para não ser desempregado? É pior que esse. Porque esse, pelo menos, ainda está fazendo alguma coisa para não ser desempregado. E o outro está ali fazendo de conta que faz. É pior. E agrava, porque ele está fazendo o papel que deveria estar o outro fazendo, já que ele não quer fazer. Então não aceite ser um aplicador de passes se você não está
realmente desejando fazer isso. Tem que ter o desejo íntimo, porque senão as suas emoções não participam e os seus pensamentos também não. Quando você emite esse passe, a gente falou daqueles centros. Olha o que Kardec falou: infiltra, penetra, vai para um determinado lugar. Onde? Onde está deteriorado, onde está desequilibrado. E essa parte vai fazer com que o que é malsão seja transformado em algo são. A cura se opera mediante isso, a substituição de uma molécula malsã por uma sã. O poder curativo, aí que vem, ó, estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada. Você lembra de uma passagem do Chico? O Chico estava indo trabalhar, e aí uma senhora lá no morrinho, assim, bem longe, Chico! E ele olhou, o que foi, minha filha? Eu preciso falar com você. Eu não posso, minha filha, eu estou atrasado para o trabalho. Mas eu preciso muito, Chico. Quando ele virou para ir para o trabalho, Emmanuel estava na frente deles. Esses benfeitores só aparecem nessas horas, né? Estava na frente dele. Chico, você não vai ouvir? Mas Emmanuel, já estou atrasado. Você já está atrasado, Chico. Aí a senhoria desce, sabe aquela lentidão, que parece que é para atrasar mais? Aí chega, Chico, ontem vocês me passaram essa receita aqui, mas eu não tenho dinheiro para comprar o remédio, senhor. Então, coisa tão simples. E aí o Chico falou assim, minha filha, eu também não, puxou a bolsa da calça, tinha dinheiro também. Aí o Emmanuel falou para ele, fala para ela, meu filho, para poder pegar a receita, rasgar, leia aí quantos comprimidos ela tem que tomar, 30. Então para ela rasgar em 30 e fazer 30 pedacinhos como se fossem comprimidos. Colocar um copo de água toda noite quando ela for dormir do lado dela e o dito comprimido, o placebo, do lado. E ela deve tomar quando acordar. Pronto. E aquelas pessoas simples que confiam 100% no Chico. Não, Chico, obrigado, graças a Deus. E aí foi. E aí o Chico, graças a Deus, eu posso ir trabalhar. Quando o Chico estava indo trabalhar, Emmanuel toca, aparecendo na frente dele de novo. Mas Emmanuel, eu preciso... Olha para trás. Ele olhou, ela estava lá em cima do morro, dizendo assim, Chico, vai com Deus. E Emmanuel disse que aquela vai com Deus entrava aqui no coração dele. E entrava como se fosse um passe, fazendo o Chico se fortalecer. Porque era, como se diz, completamente puro o que ela falava. Era verdadeiro, completamente natural. Era dela. Não estava forçando, não era um agradecimento. Obrigado, não está agradecendo coisa nenhuma. Ela estava fazendo um verdadeiro dentro dela. É isso aqui que é substância pura. Entende? Não é para você gritar com o passista, vai com Deus, meu filho. Não precisa gritar não, viu? Mas da sua mentalização e do seu sentimento tem que sair pureza. Mas depende também da energia da vontade. Eu quero ou não quero? Que quanto maior for, tanto mais abundante a emissão fluídica provocará. E tanto maior força de penetração dará ao fluido. Gente, eu não costumo contar coisas pessoais, não, mas essa eu preciso contar para vocês, porque até eu me surpreendi. Eu visito algumas famílias desequilibradas, já tem quase 2 décadas, alguns seus meninos já têm filho, eu acompanho eles, hoje já estão equilibradíssimos, não precisam, mas continuam sendo meus amigos, graças a Deus, e a gente vai tendo uma relação longa com eles. E um dia, visitando uma família de uma mãe que era ligada à drogadição, a família toda desestruturada, e ela estava lutando para poder vencer essa crueldade que é a drogadição. E eu cheguei na casa dela, ela estava gemendo de dor. Estava com dor aqui nessa região, que parecia ser pedra nos rins. Gemia. Eu sei o que é isso, porque eu já tive. Então eu sei o que ela estava sentindo. E ela chorava. E falou, tio, me ajuda, tio, me ajuda. E eu falei para o meu benfeitor, tio, me ajuda a ajudar. Porque eu também preciso ajudar. E aí ele me falou assim, mentalmente, eu sempre capto mentalmente, coloque a sua mão. Ele mandou eu colocar a mão na região, coisa que a gente não faz na casa espírita. Mas eu não estava na casa espírita. Eu estava numa pessoa que confia em mim, que me conhece há muito tempo, e era um caso particular meu, não era de uma casa espírita. Coloca a sua mão e faça o Pai Nosso. E eu comecei a mentalizar, e começou a sair lágrimas dos meus olhos, porque eu me emocionei profundamente com aquilo. Minha mão esquentou, que até ela sentiu o calor nela. Gente, parece brincadeira. Não fui eu.
Foi ele atuando. Ao final da oração, ela não sentia mais nada. Nunca mais eu fiquei sabendo que ela sentiu essa dor. Eu não sei o que ele fez. Se ele diluiu a pedra, não sei o que ele fez, mas ele fez. Com isso aqui, ó, com o fluido. Mas ele encontrou um instrumento favorável, que era eu, porque eu gostava dela, como eu gosto dela. Sinto amor por ela. Tenho vontade que ela seja uma pessoa feliz na vida, e luto para que ela vença como ela está vencendo. Então é como se fosse uma filha minha, eu doei o meu coração para ela. E ele se utilizou dessa vontade. Então faça isso todas as vezes que você quiser ajudar. Você pode ter certeza, você está sendo instrumento, mas instrumento dócil, útil. Depende ainda da intenção daquele que deseja realizar a cura, seja homem ou espírito. Como a gente falou, eu quero. Tipos de fluidos, tem vários. Kardec não classifica assim, mas André classifica. Fluidos A representam as forças superiores sutis da nossa esfera. Foi esse que o benfeitor usou para fazer a solução do problema dessa mulher que eu relatei agora. Os B são os definidos recursos do fluido do médium ou companheiro que assistem os fluidos. Então aqui, ó, aqui nós estamos numa assembleia. Os benfeitores estão utilizando o fluido de todo mundo aqui, não só de um ou de outro. E esses fluidos podem estar sendo manipulados por eles para poder servir para curar alguém. Que não importa aqui nessa casa espírita. Eles colocam isso como se fosse um reservatório e utilizam em outro lugar. Numa reunião mediúnica ou numa sala de passe, mais ainda isso se aplica. E C, constitui energias tomadas da natureza. Lembra do André Luiz, quando foi visitar a esposa, e para surpresa dela, ela estava casada, e parece que ele não gostou muito da história, aí até que demorou, mas ele aceitou. Lembra que o marido dela, o segundo marido, estava doente? O que a enfermeira Narcisa fez? Foi buscar algumas entidades que trabalham com os reinos vegetal e extraíram essências da mangueira e do eucalipto e levaram. Colocaram na água dele, tomou a água de manhã. O que aconteceu com a doença dele? Foi-se. Foi-se. O médico já tinha falado que ele já estava praticamente condenado, que era tuberculose, gente. Tuberculose matava na década de 40. Se você não tomar os remédios, mata ainda hoje. Mas hoje nós temos recursos. O problema está aqui no do meio. Ó. A natureza não altera. Se você tem uma entidade que vai lá e retira, ótimo. Os espíritos superiores só vão fornecer coisa boa. O duro é a gente. Quando você vai para uma assembleia dessa, mais do que em qualquer outro lugar, você tem que estar pensando no que é do bem. Certa ocasião, lá na casa espírita onde nós atuávamos, que a casa espírita agora está fechando, o dirigente da casa espírita está em processo já de saúde agravado e as filhas não querem continuar, então a casa espírita vai fechar. Ficou por mais de 30 anos atuando. E uma certa ocasião foi um espírita daqui da Bahia, chama Florencio, para fazer pintura de quadros. E aí foi lá para aquela casa e ele estava pintando e era impressionante a velocidade das pinturas. Eu fiquei impressionado. Ele fez 13 pinturas. E essas pinturas eram vendidas para o público que estava ali para obras assistenciais que o Florencio comandava. Ficou uma sem que ela fosse colocada à venda. E essa, ao final, o Florencio falou, essa aqui foi para você. Eu falei, por que para mim? Qual é o privilégio? É que era para mim. Essa é uma particularidade minha. Aí, durante um certo momento, o espírito que estava pintando era o Florencio. Levantava e de olhos fechados, sempre de olhos fechados, e falou com a assembleia em francês. Vocês estão me atrapalhando. E falou rígido, duro. Se vocês não conseguem pensar coisas boas, por favor, pensem em Jesus, pelo amor de Deus. Pense em Jesus, pelo amor de Deus. E o Vili, que coincidentemente, não existem coincidências, era um francês que estava lá, naquela reunião daquele dia, traduziu para todo mundo. A vergonha no rosto das pessoas ficou evidente. Sabe por quê? Porque os pensamentos eram pensamentos indignos para aquela reunião. E eles atrapalharam a produção da obra. Então veja que o que você pensa não afeta só você. Afeta um trabalho de passe numa cabine. Afeta um trabalho de cura. Aí eles extraindo elementos da natureza. Ó.
Está pensando que aquela rosinha só cheirosa, ela tem elementos fluídicos ali que ativam situações. Bom, gente, querem tomar uma aguinha? Toma uma aguinha, né? Porque o negócio só foi fundamentação. Vamos tomar uma aguinha. Esse microfone está aqui? Pode falar. Pode falar. Alô, 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 tá melhor? Alô. Ele não vai sair nunca. Alô, 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 alô. Melhorou? Tá bom agora? Tá mais alto? Tá bom, melhorou. Maravilha.